E agora vamos para frente. Rei de novo. O rei Pelé. E olha que coisa interessante, porque o rei Pelé morre e no dia seguinte morre o Papa. E aí a gente tem aí... Pô, é o bispo, velho. O bispo. Agora vamos... Pra caralho, calma xadrez, que eu vou mano. te falar, calma Caralho, que eu vou te falar mano. do fator Pelé, que você ainda vai entender o fator Pelé. Você tenta me arrepiando tudo. Porque olha Yuri. aqui, ó, tô falando, quem tá assistindo isso aqui já tá pegando a letra. É fita dada. Vai lá, manda aí. É fita dada. Deus escreveu, Deus fez um tufo. Ó, e pega aqui, ó, faz um mapinha pra mim. Você vai lá onde a rainha morreu, você vem aqui pra China, você vem aqui pro Brasil e você volta pro Vaticano. Você faz os 4 cantos do mundo. E nesses 5 elementos você tem os fundamentos principais de toda a nossa sociedade moderna. Calma aí que vai ter mais. Isso é só o começo. E aí o que você tem do Pelé? O Pelé, pela sua extraordinariedade, pelo seu amor pela camisa, porque hoje... Por que o Brasil não ganhou a Copa? Porque eles não têm amor pela camisa, eles falam de Jesus, mas o amor deles é pelo dinheiro. O que o Neymar tem não é amor pela seleção. Ele tem amor pelo dinheiro. Ele ainda vai aprender isso. Na próxima ele traz a taça pra gente depois que ele aprender esse segredo. A gente, a gente não merecia essa Copa. Não tem jogador que joga mais por amor na camisa. Então vamos formar novos times. Cara, os caras, vamos formar novos. Mas por que ele tá assim? Porque ele teve que reduzir para caber. Todo mundo teve que reduzir para caber. Todo mundo se prostituiu com o mercado. Por isso que não existe um culpado, porque quem não comprou da China, quem não foi lá e deu o seu suor sagrado limpinho na mão do cara para ele fazer o que ele queria. Pô, é pecado você comprar, mas você fala porque lá é tipo uma mão de obra escrava? Porque lá é o próprio Satanás governando o país dizendo que me odeia. É o próprio Satanás dizendo que o evangelho de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo não é bem-vindo e a intenção dele ele já deixou muito clara. Futuro da humanidade compartilhado. Ele é chamado de o grande irmão, ele quer uma nova ordem mundial, isso está cada dia mais claro. E aí você vai entender uma coisa, por causa do poder que esse cara tinha na mão, ele cometeu um equívoco tão grande, mas tão grande, que a nossa humanidade está em risco real de extinção. Hoje, dia 31 de janeiro de 2023, a gente está correndo o risco de extinção. Morrer todo mundo? Morrer todo mundo porque Satanás, eu ouvi. E ele disse de maneira muito clara que ele queria destruir até o último ser humano da espécie. Mas Deus vai permitir que isso Claro aconteça? que não, por isso que eu tô aqui. E por isso que agora... O que a gente está fazendo se torna extremamente urgente, porque no final do que eu vou mostrar para vocês, vocês vão chegar à conclusão de que a gente corre o risco de ser extinto muito de verdade. Continua, mano, eu quero só ouvir isso. E aí, a gente tem então o Pelé, e o Pelé pelo seu amor à camisa, pela forma como ele tratava a imprensa, porque ele nunca jogou por dinheiro, ele era um cara que ele nasceu para jogar bola e ele tinha essa ideia totalmente, ele era muito ligado com Deus, com a religião. E aí o Pelé, ele se torna tão grande que o futebol chega na China. O Pelé se torna tão grande que o futebol se torna o futebol da China também. Então o fator Pelé vai formatar toda a nossa imprensa, toda a mídia, propaganda. O futebol hoje no Brasil é um fator muito grande da equação. A Copa do Mundo é muito grande na equação. O movimento financeiro que o futebol traz é um fator muito grande da equação e o Pelé foi o rei do futebol de fato e reconhecido por todos os países do mundo. E aí, por último, a gente tem o Papa.
E olha que coisa interessante, porque é Papa enterrando Papa. E aí foram olhar as profecias de Nostradamus e falaram, gente, esse é o último Papa do Apocalipse mesmo, que ele é o 112, e ele vai renunciar, e quando ele renunciar, o Papa que assumir vai lutar uma guerra religiosa. Quem é o Papa que assume agora? Sou eu. Quando Jesus aparece na história... Peraí. Você vai, mas você não é nem padre, como é que você vai Presta virar? atenção numa coisa, a Igreja Católica foi Olha, agora vamos continuar aqui que falta elementos da história, porque você vai ver que tem outras contas aqui, você vai ver onde a gente vai chegar agora, calma aí. E aí eu comecei a somar. 28 anos que duraram as Torres Gêmeas, de 73 a 2001. 96, a idade da rainha, 96 do imperador chinês, 82 do Pelé e 95 do Papa. Deu 397 na minha soma. Quando eu fiz 2023 menos 397, eu fui para 1626. E o que aconteceu em 1626? A construção da Basílica de São Pedro, aonde o corpo de Pedro está, e todo o fundamento da igreja está em cima do quê? Pedro. Lá no Vaticano, isso aí. Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, do corpo de Pedro sai a igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica Romana é o berço da igreja que existe hoje. Sim. Então eu voltei aqui por essa conta a 1626 e a construção da Basílica foi a maior construção de todas. Aquilo foi um fator muito grande dentro da equação. Essa construção, ela é extremamente simbólica. 1626? 1626. Cara, eu ia chutar que era bem antes disso aí. Eu não imaginava que era só... Aí eu fiz uma outra conta aqui. Por quê? Porque eu descobri a data do meu nascimento lá atrás. Eu descobri que eu nasci em -5, no dia 12 de maio. E aí eu comecei a fazer uma conta... Como que é nascer no dia -5? -5 antes de Cristo. No ano -5. O nascimento de Jesus Cristo se deu a... Entendi. Entendeu? E aí eu fiz uma conta. Se eu morri com 33, eu fiz a conta de 2023 menos 28. E aí eu entrei em 1995. O que eu achei em 1995? Windows 95. O Windows 95 foi o que deu para nós toda a ideia de pegar o nosso cérebro e transformar em pastinhas. E disso nasceu tudo aquilo que a gente conhece em termos de programação e internet. Então, o Windows 95 é um fator muito grande da equação na história. Provavelmente, todos esses computadores aqui usam Windows. Tá, mas como que você descobriu que você nasceu em -5? Você viu essa conta aqui? Vi, tá, mas eu quero entender por que -5, mano. Porque, na verdade, Cristo nasceu no ano 0. Não. Você pode ver que até pelos registros históricos não existe uma data exata, mas é entre -4, -6, alguma coisa nesse sentido. Ah, tá. Isso é um Pô, conhecimento... achava que era no 0 Não, isso aí. não. Cara, eu vou te falar, essas contas aí, é só você que tem essa equação quântica agora preparada dentro da sua cabeça que tá fazendo, que tá bugando todo mundo, mano. Calma que eu vou te contar mais. Tá aí eu bugando a tirei galera. de 1995 -5. Porque esse -5 também ficou ali, ó, na minha cabeça. 1990. Aí, nossa, em 1990 foi muita coisa. O primeiro McDonald's na Rússia e na China representando a globalização. O Collor assumiu o governo e sabe o que o Collor gerou como fator muito grande da história? A Caça dos Marajás. Não. O resultado direto do Collor foi o Bispo Macedo comprar a Universal, que depois é o que vai possibilitar ele ter os 630 milhões para cumprir a profecia de criação do terceiro templo.
Fator Collor de Mello. Caralho, velho. E aí, outras coisas. Margaret Thatcher, que renuncia, o lançamento do ECA, a homossexualidade é tirada da classificação internacional de doenças da ONU nesse ano, que é um fator muito grande para que hoje a gente possa trabalhar contra a homofobia. Isso tudo rolou em 90. Isso tudo em 90. Quando que o Senna morre aí, você sabe? Aí? E o Senna é um fator gigantesco da história. O Senna tem a ver com a minha vida, porque até pelo fato do Senna ter morrido, eu fui ler no Cobra. E A Semente da Vitória foi um livro importantíssimo na minha história. Então, assim, eu vivi aquele luto do Senna, eu torcia na Fórmula 1, então... Nossa, o Senna, poxa vida, mas acho que foi em 94. Foi em 94 mesmo. E aí, o que que então só aqui, olha quanta coisa que eu tenho. Só aqui. Só nesse... E aí, cara, se eu mostro esse código do Apocalipse pra qualquer um agora, o cara fala assim, não é possível, não é possível. Mas o que é o resultado dessa equação aí? O que nós estamos vivendo agora. Tudo que a gente está vivendo agora é fruto disso aqui e mais algumas coisas que eu vou falar. Eu estou pintando para você um retrato inteirinho da história, que esse retrato ele veio para mim nos últimos 7 meses, por todo o roteiro que a história foi seguindo. Morreu o Papa, morreu Pelé, morreu Rainha, morreu o Imperador Chinês. Nossa, eu não falei ainda do atentado terrorista em Brasília. Mas todo ano vai morrer um monte de gente. Não. Mas aqui, ó. Os 5 fundamentos da história da nossa sociedade hoje, dos 5, 4 foi numa pancada, assim, ó. Dentro do mesmo momento histórico que eu tô vivendo o meu processo, e hoje, por acaso, tem um cometa verde aqui fora. Que vai ser visto no céu do Brasil agora, lindo. Dia 3, agora já dá para visualizar ele, mas os caras já estão seguindo esse cometa verde que não vinha nos visitar há 50 mil anos agora. E ele representa o que para nós? O que Deus está falando? Esperança. E, cara, olha o tanto de coisa que aconteceu. Foi cachoeira de arco-íris. Foi um arco-íris esquisito lá na China uma nuvem, né? Nossa. Você viu uma nuvem vermelha? Você viu uma nuvem vermelha gigante? E agora eu vou te... A do olhão, vários sinais. E extraterrestre, não sei o quê, blá, blá, blá. E todo mundo na tensão do apocalipse, Terceira Guerra Mundial. E esse tempo passou e a coisa ficou muito pior do que estava.